Bom, meu nome é Flaviane, esse trabalho faz parte da disciplina Metodologia de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFOP. A gente vai aqui avaliar um artigo de 2021, que foi apresentado pelo Simpósio de Engenharia de Produção em novembro de 2021. O nome do arquivo se chama Desdobramento Colaborativo de Estratégia em um Setor de Transformação Digital. Por questões éticas, a gente não vai divulgar os autores. Bom, qual que é a área desse artigo? Aqui o artigo é classificado aqui como na área de engenharia organizacional. Bom, qual que é o objetivo do artigo, segundo os próprios autores? O objetivo desse trabalho foi aplicar um método de desdobramento de estratégia colaborativa visando o aumento do engajamento e propósito do time em estudo, o qual está inserido no aquecido mercado de tecnologia. Ou seja, pelo que eu entendi, ele vai aplicar um método da área de planejamento estratégico, voltado aí para o enfoque humano, uma metodologia para identificar e melhorar o ambiente de trabalho no setor de tecnologia de uma empresa. Especificamente aqui é numa empresa no ramo de siderurgia, Tá, vamos começar a avaliar então o artigo. Inicialmente aqui, aqui já pelo resumo, ele já começa o resumo falando que a empresa do ramo siderúrgico, a primeira frase do artigo todo, ele já começa, a empresa do ramo siderúrgico. Então, pela expectativa do leitor, já se dá que vai se falar muito dessa área de siderurgia, o que não é verdade, no decorrer da leitura do artigo. Na verdade, esse estudo ocorreu na siderurgia, mas em um setor bem específico, que é do setor de tecnologia dentro da siderurgia, Então, isso aí eu já achei um ponto já a ser melhorado. Eu acho que não tinha necessidade dele já citar que era no ramo de siderurgia por ter criado no leitor a expectativa de que seria ali na área semântica da siderurgia. Bom, aí ele começa com a introdução, eu achei legal, não identifiquei nenhum erro ortográfico, nenhuma concordância verbal, algum erro nessa questão da concordância verbal. Eu acho que no português tá muito bem escrito, quanto a isso. Eu não vi nenhum fator a ser melhorado. Então, aí ele começa citando algumas siglas e ele não explica exatamente o que significa essas siglas, Aqui na introdução, já na página 3, ele começa ele cita CNBC, E mostrou ainda que cerca de 2/3 das empresas não foram bem-sucedidas nesse intento. E ele não explica o que é CNBC, ele não desmembra a sigla, Só fala que CNBC é de 2019, Bom, aí aqui tem o objetivo, ele vem, o presente trabalho apresentou esse desafio de reter talentos em um setor responsável pela transformação digital em uma multinacional do ramo cirúrgico. Então, vamos guardar essa informação aqui, que ele não cita o nome da siderurgia, da multinacional no ramo da siderurgia, em momento nenhum. Bom, vamos guardar essa informação, não é citado. Aí tá. Aí aqui, ainda na introdução, ele começa a usar muitos termos, americanos, Ele usa o termo turnover, E o termo net promoting, Sem explicar o que é, sem dar a versão português, a versão brasileira do que essas siglas significam, E aí ele começa a citar muitas siglas,
Algumas ele explica superficialmente, outras não. Então chega um ponto aqui que no referencial teórico, em uma frase, ele usa 4 siglas, né? E eu acho que isso atrapalha muito a leitura do artigo, né? Muitas vezes eu que teoricamente sou da área de engenharia de produção, a gente estuda recursos humanos, né? Eu tive dificuldade de ler por essas siglas, né? E eu tive que recorrer a outras partes do artigo e às vezes até a própria internet para entender o que ele queria dizer. Então, se eu sou da área e tive dificuldade, imagina quem não é, né? Quem não seja. Então, a partir do momento que você escreve um artigo, você deve sim usar a linguagem científica, mas uma linguagem acessível também a leigos que queiram saber mais do assunto. Então, ele usa muitos termos americanizados, né? Muitas palavras em inglês, né? Métodos em inglês. E, apesar desses métodos em inglês, são métodos um pouco ultrapassados, né? Se a gente for comparar um ano, né? Aqui de 2013, sendo que esse artigo foi escrito em 2020 e 2021, 2013 já está aí há 7, 8 anos atrás do ano em que esse artigo foi escrito. Então, né, já é se considerar que algumas metodologias, ainda mais no setor humano, né, no setor dos recursos humanos, já sejam um pouco ultrapassadas. Ele poderia ter, né, procurado mais essas, né, metodologias um pouco mais novas, né? Até porque essas metodologias que ele usou não são tão conhecidas. Então, aqui propuseram o método 4D para a aplicação do IA, que consiste em 4 passos, a saber, Discovery, Dream, Design, Destiny. São 4 palavras em inglês, né? Aparentemente, muitas pessoas sabem o que isso significa, mas a gente não pode né, bater o martelo e falar, não, todo mundo sabe o que significa. Aqui caberia ele a explicar, né, vamos ver, o que cada uma são, né, o significado literal de cada palavra, né, que eu achei isso. Né, ele usa algumas referências também de 2003, né, que já está quase 20 anos atrás, né, da época que foi escrito o artigo. E aí aí vem a metodologia, né? Essa pesquisa pode ser classificada como um estudo qualitativo descritivo de natureza exploratória. E aí ele né, abordou um método aqui, né, um método de pesquisação aplicado de Coughlin e Coughlin, de 2002, né? 20 anos atrás. Não acho legal, acho ultrapassado, né? E mais coisas pelos projetos, por exemplo, esse é o projeto de Internet of Things, né? Cloud, Data Science, Analytics, Internet of Things. Existe esse termo em português, Internet das Coisas, existe, ele poderia ter usado, em nenhum momento foi citado aqui, né? Então, e aí ele vem com a metodologia, né? Vamos lá, o passo 1, coleta de dados. Aí nesse passo 1 aqui na coleta de dados, na metodologia, na página 8, né, que ele vem explicar o que é o turnover, o NPS, né? Aí ele vem que são vamos dizer, 2 indicadores que ele usa aí na pesquisa dele, né? Teoricamente usa, né? Aí que ele vem explicar o que é, né? Turnover é a taxa de rotatividade de funcionários, e o NPS refere-se ao índice de satisfação dos funcionários com o setor e é medido a partir da referência. Então ele fez essa pesquisa para achar esses indicadores aí nesse setor de tecnologia de uma empresa de siderurgia. Aí ele fala que no geral, o índice de participação na pesquisa foi de 80% do total de 154 funcionários. 80% de 154 dá 123
2. Eu achei assim desnecessário. Ele poderia ter colocado um número cravado ali, 123 funcionários, né? Ou seja, 123 funcionários responderam essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita, né, através da plataforma Microsoft Forms, né? Aqui não fala, né, mas eu acredito que foi enviado, né, ou por e-mail ou maneira online. Aqui ele não fala, não indica se foi para determinados, ainda que foi no setor de tecnologia, mas foi para todo mundo do setor de tecnologia, não foram para determinadas hierarquias do setor de tecnologia, foi para quem? Ele só fala que foi para 154 funcionários, né? E assim, né, será que um setor de tecnologia tem 154 funcionários? Bom, isso aí não ficou claro. Aí ele fez essa pesquisa com 2 perguntas, né? Aqui, ó, 2 perguntas, uma fechada e outra aberta. Na fechada, o funcionário respondia numa escala de 0 a 10, um índice geral de satisfação com o setor. E na questão aberta, ele apresentava os motivos pelos quais deu aquela nota, né? Tá. Aí, uma coisa muito importante. Essa pesquisa aconteceu nos meses de julho e agosto de 2020. Julho e agosto de 2020. Em 2019, né, a gente, em 2020, em março de 2020, começou a pandemia do coronavírus. E ele está fazendo uma pesquisa numa área, vamos dizer, de recursos humanos, né, na área de recursos humanos, voltado para a tecnologia. E a pandemia afetou muito essa área, né? A tecnologia da informação, a tecnologia da comunicação teve que se reinventar, né, para moldar novos dinamismos de trabalho por causa da pandemia, reuniões remotas. E ele, até esse momento aqui, no finalzinho, ele vai citar o coronavírus, né, o Covid-19, mas até esse momento aqui ele não cita nada sobre isso. Ele não levanta a hipótese de alguma coisa nesse sentido, né? Tá ligado à alta rotatividade da empresa, né? Questões psicológicas do coronavírus, né? Temor, medo, enfim. Então ele não cita essa questão da pandemia até então. No final ele vai citar. Aí ele faz análise dos dados, ele continua ainda com muitas siglas e muitas nomenclaturas em inglês. Ele não cita se essas reuniões que ele teve com essas pessoas foi online ou não. Ele faz depois uma reunião gerencial, né, onde foi selecionado o cenário que apresentou o maior número de características favoráveis. O plano de ação. Aí no plano de ação, a apresentação do plano de ação é feita online. Aí ele realmente, né, cita que foi online. Nas outras reuniões, né, ele não cita se foi online ou presencial, ainda que estivesse no período de pandemia. Né, então, a execução, né, do plano de ação teve início em agosto de 2020, né, e aí ele até fala que, por fim, a terceira e última grande etapa refere-se ao monitoramento do método e implantação das etapas, numa visão global. Além disso, é importante que os pesquisadores, além de atingir os resultados finais esperados. Quais são os resultados finais esperados? Né? Aqui ele deixou essa deixa e não respondeu durante o artigo. Aí vem para a parte de resultados e discussão. Então vamos lá, né? Aí vem coleta e feedback de dados. A partir das reuniões de rotina que os pesquisadores participaram foram identificados. Aí eles foram identificados, mas identificados por quem? Alguns pontos chaves como número elevado de projeto em andamento. Ele não cita, por exemplo, no questionário que foi feito, ele não cita qual foi a nota geral. Ele não cita qual o conteúdo, né, o que ele mais observou nas respostas abertas, ele não cita, né?
E aí o que ele vem e fala? Ele fala, por motivos de confidencialidade, os valores atuais dos dois indicadores, o turnover e do NPS, né, não serão apresentados no presente trabalho, mas pode-se dizer que seus índices foram avaliados como insatisfatórios com relação à expectativa do setor. Então, assim, ele teve aí o trabalho de escrever o artigo e não mostrou o resultado. Isso gera uma quebra de expectativa do leitor muito grande, isso não gera uma agregação de conhecimento para quem está lendo, porque ele mostrou bastante, algumas coisas, algumas metodologias que estão um pouco ultrapassadas, e o que a gente quer ver, né, é o resultado, ele não apresenta. Já que ele não citou qual siderurgia era, eu acho, né, que não teria problema ele citar aqui esses índices, porque senão não tinha nem por que estudar e apresentar esse trabalho. Aí nessa página, na página 10, que ele vem citar uma vez só, a questão da pandemia de Covid-19. Né? Um dos agravantes apresentados foi que os funcionários trabalharam desde o início da pandemia, né, em regime remoto, o que dificultou a comunicação mais fluida do time. Né? Eu acho que não só a comunicação fluida do time, eu acho que, na verdade, é a moral dos funcionários, o medo, as incertezas, né? Ninguém dessa geração economicamente ativa nunca passou por isso, por uma pandemia, né? Acho que nem a questão da comunicação, até porque a comunicação foi bem mais otimizada, melhorada, vamos dizer, os meios de comunicação, não, né, a comunicação verbal, mas os meios de comunicação foram melhorados, né, foram mais difundidos depois da pandemia, dessa comunicação remota, né? Aí ele fala, ele dá um dos motivos aqui do turnover, né, ou da rotatividade, só que um dos motivos grandes, né, de, vamos dizer assim, de perda de bons funcionários, né, desse setor de tecnologia é que houve a alta do dólar, né? Então, com a alta do dólar, muitos funcionários, e também com a pandemia, né, que essa valorização do remoto, essa alternativa de trabalhar remotamente, né, também trouxe uma outra possibilidade para os profissionais dessa área, né, que é trabalhar remotamente para empresas estrangeiras, empresas internacionais, que eles possam receber em dólar, né, já que o dólar está tão valorizado. Então, esse também foi um dos motivos que teve essas, vamos dizer, demissões desse setor, e em momento nenhum ele cita isso nesse artigo. Vamos lá. Né, então, aí depois aqui nos resultados, que ele também vem explicar alguns métodos, algumas metodologias que ele citou lá no início. Né, depois da avaliação, né, ele né, aplica esse questionário, identifica qual que foi o problema, não expõe, né, esses números, né, para a gente ver os problemas. Ele aplica algumas metodologias também que ficam muito subjetivas, né? E aí ele aplica um questionário para saber se essas metodologias que foram aplicadas tiveram sucesso. E aí ele coloca aqui que a metodologia teve um nível de satisfação de 98%. Tá, mas como que foi esse questionário? Que questionário que ele passou também? Né? Quantas pessoas responderam? Isso aí também não fica muito claro. Aliás, ele não deixa claro isso, né? Então, esse trabalho todo aí demorou 6 meses, né? Aí ele fala, o único, vamos dizer, resultado numérico que ele traz é que o índice de NPS teve um aumento de cerca de 20%. Como ele chegou a essa conclusão, enfim, como que ele aplicou essa metodologia, não temos também. Bom, esse foi, né, o artigo aí, desdobramento colaborativo de estratégia em um setor de transformação digital. Bom, não teve não identifiquei nenhum problema, né, gramatical aqui, ortográfico. Gostei de como foi escrito, né, mas eu achei confuso, né, as ideias
eu acho que não estavam tão claras, não estavam tão bem explicadas. Eu achei a metodologia falha, não mostrou números, não mostrou resultado, e a minha nota é 5.